Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo bem importante, onde nós vamos traduzir todo o discurso histórico do atual vice-presidente dos Estados Unidos, que sacudiu a Europa e causou até um terremoto político. E vocês me veem com uma camiseta com as cores da Alemanha, me vejo como um patriota, amo esse país e uso essa camiseta não por estar contra esse discurso, e sim por agradecer a uma pessoa, uma das mais importantes do mundo, abrir o jogo e falar honestamente o que está acontecendo. Eu só posso agradecer ao vice-presidente J.D. Vance pelas suas palavras, pelo seu discurso, e espero que, com esse discurso, talvez um ou outro dos alemães começam a acordar. Mas nós vamos agora ao discurso, onde ele começou, como sempre, agradecendo, etc, etc. E esse discurso do vice-presidente Vance na Conferência de Segurança aqui em Munique foi aguardado, logicamente, com grande expectativa. Não apenas porque foi o primeiro grande discurso de um representante do novo governo Trump em solo europeu, mas também porque o discurso foi formulado de forma tão clara e inequivocada que foi, em certo sentido, uma leitura, uma missa, vamos dizer assim. Ele fez uma missa para os governos europeus. E ele começou da seguinte forma. Vai demorar um pouco, gente, eu espero que vocês fiquem ligados. Quero saber quem é que ficou até o final para eu poder ver se vocês realmente também dão muita importância para esse nosso trabalho. E eu acredito que leva mais do que 15 ou 20 minutos. Quem não tiver a fim de gastar o seu tempo aqui, por favor, já se desligam. Eu faço esses vídeos para as pessoas que têm interesse, para as pessoas que talvez vivem aqui na Europa e, através desse apoio americano, na esperança que melhore novamente a nossa situação aqui. Claro que eu também faço pelos brasileiros, pelos portugueses, pelo pessoal que entende português, né? Lógico. Ele começou dessa forma. É claro que estamos muito felizes por estar aqui. Estamos felizes mesmo por estar aqui. E um dos tópicos sobre os quais eu queria falar hoje é, claro, nossos valores compartilhados. E é ótimo estar de volta à Alemanha, como vocês já ouviram. Estive aqui ano passado como senador dos Estados Unidos. Conheci o secretário das Relações Exteriores, o secretário das Relações Exteriores, David Lammy, e brinquei com ele que nós dois tínhamos empregos diferentes no ano passado do que temos hoje. Mas agora é o momento para todos os nossos países, para todos aqueles que tiverem a sorte de ter o poder político confiado a eles por nossos respectivos povos, usá-lo sabiamente para melhorar suas vidas. Gostaria de dizer que tive a sorte de passar algum tempo fora dos muros dessa conferência nas últimas 24 horas. E fiquei muito impressionado com a hospitalidade das pessoas, mesmo que eles ainda estejam sofrendo com o terrível ataque de ontem. Ataque sobre o qual eu também comentei no vídeo de ontem. A primeira vez que tive em Munique foi com minha esposa, que está aqui comigo hoje. É uma viagem particular. Sempre amei a cidade de Munique
e seu povo. Só quero dizer que estamos muito comovidos e que nossos pensamentos e orações estão com Monique e todos os afetados pelo mal que foi feito a essa linda comunidade. Estamos pensando em você, estamos rezando por você. E certamente torceremos por você nos próximos dias e semanas. Espero que esse não seja o último aplauso que recebo, mas é claro que nós reunimos nessa reunião para falar sobre segurança. Quer dizer, após de ter dado os seus pensamentos, aquilo que aconteceu ontem, houve um grande aplauso, né? E por isso ele disse que ele espera que não seja o último aplauso que ele recebe. E o que geralmente queremos dizer com isso não ameaça a nossa segurança externa. Vejo muitos grandes líderes militares reunidos aqui hoje. Mas, embora o governo Trump se preocupe profundamente com a segurança europeia e acredite que podemos chegar a um acordo razoável entre a Rússia e a Ucrânia, e também acreditamos que é importante que nos próximos anos, a Europa se envolva intensamente em sua própria defesa, a ameaça que mais me preocupa em sua própria defesa, a ameaça que mais me preocupa em relação à Europa não é a Rússia, nem a China, nem qualquer outro ator externo. O que me preocupa é a ameaça interna, o recuo da Europa em relação a alguns dos seus valores mais fundamentais. Valores que partilha com os Estados Unidos da América. Bem, fiquei surpreso ao ver recentemente um ex-comissário da União Europeia expressando sua alegria na TV pelo fato de o governo romeno ter anulado uma eleição inteira. Ele alertou que se as coisas não saírem conforme o planejado, a mesma coisa poderá acontecer na Alemanha. Agora, essas declarações despreocupadas são chocantes para os ouvidos americanos. Durante anos, nós disseram que tudo o que financiamos e apoiamos é feito em nome dos nossos valores democráticos compartilhados. Tudo, desde nossa política na Ucrânia até a censura digital, é declarado uma defesa de democracia. Mas, quando vemos tribunais europeus anulando eleições e altos funcionários ameaçando anular outras eleições, devemos nos perguntar se estamos nos mantendo em um padrão adequadamente alto. E digo nós porque acredito firmemente que estamos no mesmo time. Precisamos fazer mais do que apenas falar sobre valores democráticos, precisamos vivê-los. A Guerra Fria colocou os defensores da democracia contra forças muito mais tirânicas nesse continente. E muitos de vocês nessa sala ainda se lembram disso. E pense em que lado dessa luta estavam aqueles que censuraram dissidentes, fecharam igrejas e cancelaram eleições. Eles eram os bons? Certamente que não. E graças a Deus, eles perderam a Guerra Fria. Eles perderam porque não valorizaram nem respeitaram as bênçãos extraordinárias da liberdade. A liberdade de surpreender, de errar, de inventar, de construir. Acontece que você não pode simplesmente ordenar inovações ou criatividade, assim como não pode forçar as pessoas a pensar, sentir ou
acreditar. Eles perderam porque não valorizaram nem respeitaram as bênçãos extraordinárias da liberdade. E acreditamos que essas coisas estão certamente conectadas. E quando olho para a Europa hoje, infelizmente, às vezes, não fica tão claro o que aconteceu com alguns dos vencedores da Guerra Fria. Olho para Bruxelas, onde os comissários da União Europeia estão alertando os cidadãos de que pretendem encerrar as redes sociais durante períodos de agitação civil se detectarem o que consideram ser, entre aspas, conteúdo de ódio. Nesse país, onde a polícia realizou batidas contra cidadãos suspeitos de postar comentários antifeministas online como parte de um dia de ação para combater a misoginia online. Olho para a Suécia, onde há 2 semanas o governo condenou um ativista cristão por participar da queima do Alcorão, que levou ao assassinato de seu amigo. E como o juiz do seu caso surpreendentemente observou as leis suecas que supostamente protegem a liberdade de expressão, não fornecem, na realidade, e cito, carta branca para fazer ou dizer qualquer coisa sem correr o risco de ofender o grupo que mantém essa crença. E talvez o mais preocupante seja que olho para os nossos queridos amigos do Reino Unido, onde o afastamento dos direitos de consciência colocou as liberdades fundamentais dos britânicos religiosos, em particular, na mira. Há pouco mais de 2 anos, Adam Smith Connor, um fisioterapeuta de 51 anos e veterano do exército, foi acusado pelo governo britânico do crime hediondo de ficar a 50 metros de uma clínica de aborto e rezar em silêncio por 3 minutos. Ele não atrapalhou ninguém, não interagiu com ninguém, apenas rezou silenciosamente para si mesmo. E depois que policiais britânicos o descobriram e quiseram saber pelo que ele estava rezando, Adam simplesmente respondeu que estava rezando pelo filho que ele e sua ex-namorada haviam abortado anos antes. No entanto, as autoridades não ficaram impressionadas. Adam foi considerado culpado de violar a nova lei de zona de proteção do governo, que criminaliza orações silenciosas e outros atos que podem influenciar a decisão de uma pessoa a 200 metros de uma clínica de aborto. Ele foi condenado a pagar ao Ministério Público milhares de libras em custos judiciais. Agora, eu gostaria de dizer que isso foi uma coincidência. Um exemplo louco e isolado de uma lei mal escrita sendo aprovada contra uma única pessoa. Mas não. Em outubro passado, apenas alguns meses atrás, o governo escocês começou a distribuir cartas aos cidadãos cujas casas ficavam nas chamadas zonas de acesso seguro, alertando-os de que até mesmo orações privadas em suas próprias casas poderiam ser uma violação da lei. É claro que o governo pediu aos leitores que denunciassem outros cidadãos suspeitos de crimes de pensamento. Receio que na Grã-Bretanha e em toda a Europa a liberdade de expressão esteja em declínio. E, no interesse, meus amigos,
mas também no interesse da verdade, devo admitir que às vezes as vozes mais altas pela censura não vieram da Europa, mas do meu próprio país, onde o governo anterior ameaçou e intimidou as empresas de mídia social para censurar a chamada desinformação. Usando informações falsas como a ideia de que o bichinho provavelmente escapou de um laboratório na China, nosso próprio governo encorajou empresas privadas a silenciar pessoas que ousaram falar o que acabou sendo a verdade óbvia. É por isso que venho hoje não apenas com uma observação, mas também com uma oferta. É assim como o governo Biden tentou desesperadamente silenciar as pessoas que falavam o que pensavam. O governo Trump fará exatamente o oposto. E espero que possamos trabalhar juntos nesse sentido. Há um novo xerife na cidade de Washington. E, sob a liderança de Donald Trump, podemos discordar de suas opiniões, mas lutaremos para defender seu direito de expressá-las publicamente. Quer concordemos com elas ou não. Espero que possamos trabalhar juntos nesse sentido. Ao novo xerife na cidade de Washington. Agora chegamos a um ponto em que a situação se tornou tão ruim que em dezembro desse ano passado, 2024, desculpem, a Romênia simplesmente anulou os resultados das eleições presidenciais com base em suspeitas frágeis de um serviço de inteligência e enorme pressão de seus vizinhos continentais. Nós comentamos. Até onde eu sei, o argumento era que as eleições romênias foram infectadas pela desinformação russa. Mas gostaria de pedir aos meus amigos europeus que olhassem as coisas de uma perspectiva diferente. Você pode acreditar que é errado a Rússia comprar publicidade nas redes sociais para influenciar sua eleição. Nós, definitivamente, fazemos isso. Eles podem até mesmo condená-lo no cenário mundial. Mas, se sua democracia pode ser destruída por algumas centenas de milhares de dólares em publicidade digital de outro país, então ela não era muito forte para começar. A boa notícia é que acredito que suas democracias são muito menos vulneráveis do que muitas pessoas parecem temer. E eu realmente acredito que permitir que nossos cidadãos expressem suas opiniões nos tornará ainda mais fortes. Isso, é claro, nos traz de volta a Munique, onde os organizadores dessa conferência proibiram legisladores que representam partidos populistas, tanto de esquerda quanto de direita, de participar dessas negociações. Agora, não temos que concordar com tudo ou com todos que as pessoas dizem. Mas, quando os líderes políticos representam um eleitorado importante, é nosso dever, pelo menos, dialogar com eles. Para muitos de nós, do outro lado do Atlântico, parece cada vez mais que interesses antigos e arraigados se escondem atrás de termos feios da era soviética, como desinformação, que simplesmente não gostam da ideia de que alguém com um ponto de vista alternativo possa expressar uma opinião diferente ou, Deus nos livre, votar de forma diferente ou, pior, vencer uma eleição. Essa
é uma conferência de segurança. E tenho certeza de que todos vocês vieram aqui para falar sobre como exatamente pretendem aumentar os gastos com defesa nos próximos anos, de acordo com a nova meta. E isso é ótimo porque, como o presidente Trump deixou claro, ele acredita que nossos amigos europeus devem desempenhar um papel maior no futuro desse continente. Não achamos que você ouça esse termo, compartilhamento de encargos, mas achamos que é uma parte importante de uma aliança compartilhada para que os europeus se envolvam mais enquanto os Estados Unidos se concentram nas áreas do mundo que estão em grande risco. Mas deixe-me perguntar também, como você começa a pensar sobre os tipos de questões orçamentárias quando não sabemos nem o que estamos defendendo? Ouvi muita coisa em minhas conversas e tive muitas conversas ótimas com muitas pessoas reunidas nessa sala. Já ouvi muito sobre o que você tem que se defender. E isso é obviamente importante. Mas o que aparece um pouco menos claro para mim, e certamente para muitos cidadãos da Europa, é o que exatamente você está defendendo. Qual é a visão positiva que anima esse pacto de segurança comum que todos consideram tão importante? Acredito que não há segurança quando você tem medo das vozes, das opiniões e da consciência que guia seu povo. A Europa enfrenta muitos desafios, mas a crise que esse continente enfrenta atualmente, a crise que acredito que todos estamos vivenciando juntos, é uma crise que nós mesmos criamos. Se você agir por medo dos seus próprios eleitores, não há nada que os Estados Unidos possam fazer por você. Nem há nada que você possa fazer pelo povo americano que elegeu a mim e ao presidente Trump. Eles precisam de mandatos democráticos para alcançar algo valioso nos próximos anos. Não aprendemos nada com o fato de que mandatos fracos levam a resultados instáveis? Há muito valor que pode ser alcançado por meio de um mandato democrático, o que acredito que vem de uma maior receptividade às vozes do povo. Se você quer desfrutar de economias competitivas, energia acessível e cadeias de fornecimento seguras, então você precisa de mandatos governamentais. Porque para desfrutar de todas essas coisas, você tem que fazer escolhas difíceis. E é claro que nós, na América, sabemos disso muito bem. Você não pode ganhar um mandato democrático censurado ou prendendo seus oponentes. Seja ele o líder da oposição, um humilde cristão orando em sua própria casa ou um jornalista tentando relatar as notícias. Você também não pode vencer ignorando seus eleitores de base em questões como quem pode fazer parte da nossa sociedade compartilhada. E de todos os desafios urgentes que as nações aqui representadas enfrentam, acredito que não há nenhum mais urgente do que a migração em massa. Hoje, quase 1 em cada 5 habitantes desse país se mudou para cá vindo do exterior. Esse é claro um recorde absoluto. Nos Estados Unidos, o número é igualmente alto, também um recorde absoluto. O número de imigrantes vindos de países não pertencentes da União Europeia para a União Europeia duplicou entre 2021 e 2022.
E, claro, aumentou muito mais desde então. E nós conhecemos a situação, ela não surgiu do nada. É o resultado de uma série de decisões conscientes tomadas por políticos em todo o continente e em outras partes do mundo ao longo de um período de 10 anos. Vimos os horrores que essas decisões trouxeram para essa cidade ontem. E é claro que não posso mencionar isso novamente sem pensar nas terríveis vítimas que arruinaram um lindo dia de inverno em Munique. Nossos pensamentos e orações estão e continuarão com eles, mas porque isso aconteceu em primeiro lugar. É uma história terrível, mas que ouvimos com muita frequência na Europa e, infelizmente, nos Estados Unidos também. Um requerente de asilo, geralmente um jovem na faixa dos 20 anos, que já é conhecido na polícia, bate o carro em uma multidão e destrói uma comunidade. Quantas vezes mais teremos que sofrer esses terríveis reveses antes de mudarmos de rumo e conduzirmos nossa civilização compartilhada em uma nova direção? Nenhum eleitor nesse continente foi às urnas para abrir as comportas para milhões de imigrantes sem controle. Mas você sabe em que eles votaram. Na Inglaterra, eles votaram pelo Brexit. E, quer condenem ou não, eles votaram a favor. E por toda a Europa, eles estão votando cada vez mais em líderes políticos que prometeram acabar com a migração descontrolada. Agora, concordo com muitas dessas preocupações, mas você não precisa concordar comigo. Eu só acho que as pessoas se importam com as suas casas, se importam com seus sonhos, se importam com sua segurança e com sua capacidade de sustentar a si mesmo e aos seus filhos, e elas são inteligentes. Acredito que essa seja uma das lições mais importantes que aprendi no meu curto período na política. Ao contrário do que se pode ouvir a algumas montanhas de distância em Davos, os cidadãos de todas as nossas nações geralmente não se veem como animais educados ou como engrenagens intercambiáveis em uma economia global. E não é de surpreender que eles não queiram ser pressionados ou ignorados impiedosamente por seus líderes. É tarefa da democracia decidir essas grandes questões na urna. Acredito que ignora as preocupações e inquietações das pessoas ou, pior, excluir a mídia, as eleições ou as pessoas do processo político não faz nada para protegê-las. Na verdade, essa é a maneira mais segura de destruir a democracia. E falar e expressar sua opinião não é interferência eleitoral, mesmo que as pessoas expressem suas opiniões fora do seu país e mesmo que essas pessoas sejam muito influentes. E acredite, digo isso com humor. Se a democracia americana conseguiu sobreviver a 10 anos de reprimendas de Greta Thunberg, então ela conseguirá sobreviver alguns meses de Elon Musk. Mas a democracia alemã, que nenhuma democracia americana, alemã ou europeia sobreviverá, está dizendo a milhões de eleitores que seus pensamentos e preocupações, suas esperanças, seus pedidos de ajuda são inválidos, ou nem vale a pena considerar. A democracia se baseia no princípio sagrado de que a voz do povo conta. Não há espaço para firewalls. Ou você adere a esse princípio ou não. O povo da Europa tem voz.
os chefes de Estado e de governo europeus têm a escolha. E acredito firmemente que não precisamos ter medo do futuro. Você pode aceitar o que as pessoas lhe dizem, mesmo que seja surpreendente, mesmo que você não concorde com isso. E quando você faz isso, você pode encarar o futuro com certeza e confiança, sabendo que a nação está apoiando cada um de vocês. E essa, para mim, é a grande magia da democracia. Não estar localizada nesses edifícios de pedra ou em belos hotéis. Não está nem nas grandes instituições que construímos juntos como sociedade. Acreditar na democracia significa entender que cada um dos nossos cidadãos é sábio e tem voz. E se nós recusamos a ouvir essa voz, mesmo nossas lutas mais bem-sucedidas realizarão muito pouco. Como disse certa vez o Papa João Paulo II, na minha opinião, um dos mais extraordinários defensores da democracia nesse ou em qualquer outro continente, não tenham medo. Não devemos ter medo dos nossos cidadãos, mesmo quando eles expressam opiniões que não concordam com as dos seus líderes. Obrigado a todos, desejo a todos boa tarde, Deus os abençoe. Então, gente, foi um discurso perfeito, ao meu ver. Eu espero que sacudiu bastante o povo europeu, tá? Para muitos entenderem que a situação que a gente está passando não é mais normal. Agradeço mais uma vez ao presidente, vice-presidente de Vance por ter se tirado esse tempo e sacudir a Europa. Gente, muito obrigado a todos vocês. Agradeço do fundo do coração para aqueles que ainda assistem esse vídeo até o final. Gostaria muito de saber de você, se você continua ainda aqui, se você realmente assistiu até o final. Forte abraço, mão no coração, até no próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Até mais.